ensinar como fazer a bolsa Paris, uma bolsa transversal todinha feita em material sintético, com uma telacê bem diferente. Na parte de trás ela tem um bolsinho com botão magnético e na parte principal fechamento em zíper. É uma bolsa que é muito simples de fazer, mas mesmo assim ela tem um resultado super refinado. Eu espero muito que você goste. Bora lá aprender? Oi, eu sou a Monique Bueno, artesã por trás da Robô Criativa. Na semana passada eu trouxe aqui no canal uma bolsa transversal, essa aqui que está no cantinho do vídeo, toda feita em tecido tricoline. E aí, claro que os amantes do sintético me pediram para trazer uma bolsa em sintético. Então por isso eu trouxe para vocês a bolsa Paris. Também é uma bolsa transversal que fica mais ou menos do mesmo tamanho, mas ela é feita de uma forma totalmente diferente, tem várias diquinhas para vocês aprenderem, além desse matelacê incrível, super diferente, que vocês podem usar em várias peças. Então bora lá para os materiais para fazer essa lindeza? Pessoal, já queria dizer para vocês que eu tô com uma obra no meu prédio acontecendo, então esse vídeo talvez fique um pouco barulhento. Se vocês tiverem dificuldade de entender qualquer parte, por favor, deixe nos comentários aqui que eu dou uma ajuda para vocês. Bom, para fazer essa peça eu escolhi trabalhar com uma composição que vocês já viram antes no canal, que eu adoro essa combinação aqui de materiais do sintético Petúnia com o sintético Paris. O Paris ele tem essas ranhuras aqui, eu acho ele lindíssimo. Eu usei ele para fazer um detalhe no bolso e a parte principal vai ser com o Petúnia, que tem esse aspecto que parece uma camurça. Então esse aqui na cor caramelo e esse aqui na cor rosé. Os dois têm 0,8 mm de espessura e fundo em malha de algodão. Então qualquer combinação de sintéticos que você fizer com essa especificação vai dar certo. Pro principal eu cortei duas vezes com 33 de largura e 25 de altura. E pro bolso eu cortei também duas partes de 23 centímetros de largura por 15 de altura. Na parte principal eu vou fazer um matelacê. Eu quero deixar essa bolsa com um aspecto mais fofinho e desenhado. Então, para isso, eu vou usar uma espuma torneada. Essa espuma é a de 6 milímetros de espessura, tá? Você pode usar uma maior, se você quiser ainda que fique mais estufadinho, com aspecto mais fofo, você pode usar até a de 10 milímetros. Mas essa de 6 já vai ficar com um resultado bem legal. E para estabilizar essa espuma, eu vou adicionar também um TNT de 150 gramas. Então, ó, eu cortei, não fiz um corte exato, tá? Eu cortei mais ou menos, com um tamanho um pouquinho maior do que o espelho. Deixando uma sobra de todos os lados para que a gente consiga fazer uma telacê sem dificuldade. Faz isso duas vezes, tá? Pra gente poder estruturar a frente e a parte de trás. Eu preciso fazer uma observação sobre os materiais. Como vocês viram aí, eu tô usando a espuma de 6 milímetros e o TNT. Mas eu vou costurar numa máquina industrial, que aguenta costurar muitas camadas. Com essa estrutura, ela vai ficar uma bolsa bem firme. Então, se por acaso você estiver costurando com uma máquina doméstica, eu recomendo que você não use o TNT. Nesse caso ele não é essencial, tá? É para ficar mais fácil de fazer uma telacê e para ficar com uma estrutura mais firme, mais durinha. Mas ela vai dar super certo sem ele também. Então se você estiver costurando numa máquina doméstica, veja aí qual que é a capacidade da sua máquina de costurar camadas. De repente até usa uma espuma um pouquinho mais fina. Veja que naquela bolsa que eu fiz na semana passada, eu usei só a manta, que tem uma espuma de 2 milímetros. E mesmo assim ela fica com uma estruturação super legal. Então veja aí qual que é a capacidade da sua máquina para você escolher bem o estrutador que você vai usar. Bora lá voltar para os materiais. O forro eu cortei na mesma medida, dois cortes de 33 por 25 e escolhi trabalhar com tricoline 100% algodão. Essa peça eu não vou colocar bolso interno, mas se você quiser repetir a mesma coisa aqui que eu fiz com o sintético Paris ou outro sintético que você tenha escolhido para fazer o bolso na parte de fora, você pode colocar também na parte de dentro. Então fica aí como opção. A gente vai precisar de um pedacinho de 33 centímetros de zíper e um cursor, 1,40 m de alça e mais dois pedacinhos de 5 centímetros para os tirantes. Essa daqui é a alça de poliéster de 3 centímetros de largura. Para prender a alça na bolsa, eu não vou fazer daquele formato tradicional que a gente coloca as duas meia argolas com os dois mosquetinhos. Eu vou prender direto com quadros, porque não vai ser uma bolsa que a gente vai tirar e colocar a alça, ela vai ficar fixa, então para facilitar eu só vou usar dois quadros. Eles têm que ter a mesma largura da alça, então esse daqui tem 3 centímetros de largura. E o regulador de alça também, claro, de 3 centímetros de largura. Normalmente eu finalizo as alças só com a costura, mas nessa peça, até para mostrar uma coisa diferente, deixar ela um pouco mais refinada, eu vou usar rebites duplos. Então esse aqui é o rebite número 3, é o rebite que se aplica no balancinho, ele tem acabamento duplo,
Se você não tiver, não precisa se preocupar, você pode fazer alça costurada, como normalmente a gente faz aqui no canal. E pro fechamento do bolso, eu vou colocar um botão imantado de acabamento com rebites duplos. Tá? Ele é aquele botãozinho assim que a gente aplica como balancinho. Se você não tiver balancinho ou não tiver esse tipo de botão, você pode aplicar o botão Ritas. Pronto, todos os materiais separados, bora costurar. Então vamos começar fazendo uma telacê. Aqui a gente vai fazer um sanduichinho com o sintético, depois a espuma e por último o TNT. Tá? Então a gente vai deixar eles todos aqui ajustadinhos, não vou fazer costura de segurança nem nada, a gente só vai mesmo colocar um em cima do outro. Deixa lá uma sobrinha para cada lado. E agora o padrão de matelacê que eu escolhi fazer foi inspirado tanto na alça quanto no meu sintético Paris. Se vocês olharem, a alcinha ela faz esses V's para cima, né? Como se fosse vários Vzinhos com os bicos para cima. E o sintético Paris também tem mais ou menos esse padrão, tá vendo que ele faz os Vzinhos? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui no meu sintético Petúnia, eu vou fazer V's um seguido do outro. Então como que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui a minha régua, essa é uma régua de 15 centímetros por 60. Não precisa ser uma grandona assim, se você não tiver pode ser uma de 30, também vai dar certo. O importante é que ela tem essas angulações aqui, tá vendo que ela tem traços com vários ângulos? Eu preciso do ângulo de 45 graus pra gente poder fazer esse triângulo perfeito, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar os 45 graus em uma das laterais. Então eu pego a lateral maior aqui e vou colocar os 45 graus alinhado com uma das bordas. Então, bem alinhadinho. Porque agora aqui ele tá em 45 graus em relação a essa lateral. E aí eu vou chegar até bem a pontinha. Então vou colocar aqui, ó, o limite da pontinha, assim. Então aqui a gente tem 45 graus. E aí pra gente não fazer uma marcação com canetinha de sintético, que às vezes não sai totalmente, pra gente não correr risco de ficar com essa marca ali, eu vou colocar uma fita crepe pra gente poder guiar a costura. Ó, vou até o final, acompanhando a minha régua. Pronto, ó, já tenho a medida de 45 graus. Agora eu preciso fazer a mesma coisa do outro lado. Então, ó, inclinei aqui também 45 graus e vou chegar na outra borda. Do mesmo lado que eu comecei aqui, eu começo em cima, tá? Se tiver sentido a sua estampa, coloca do lado de baixo, para que ele fique com os triângulos para cima. É opcional, mas eu acho que fica mais bonito os triângulos para cima. Então esse aqui seria a parte de baixo, tá? Se tiver sentido a sua estampa. Se você estiver usando alguma estampa, né? Vou passar aqui pro outro lado, fazer a mesma coisa. Nem vou até o final, porque eu só precisava mesmo desse triângulo formado. Então, ó, a gente formou aqui o primeiro triângulo, tá? Essa aqui é a posição que eles vão ser formados para cima. Então, antes de eu continuar, eu já vou passar uma primeira costura. Vou fazer a costura bem do lado da onde eu coloquei a fita. Cuidado para não passar a costura em cima da fita, porque depois vai ficar muito difícil de tirar, tá? Então passa bem do ladinho. Tô usando aqui a linha de poliamida, que é uma linha mais específica para sintético, o calcador de teflon, para ele deslizar melhor, agulha número 16. E a distância do ponto é 4. Eu já fiz um testezinho aqui, aconselho que você faça a mesma coisa. Então, ó, eu fiz um sanduichinho, não é exatamente o mesmo sintético, eu peguei um outro que eu tinha uma sobrinha, mas já coloquei a espuma e o TNT e passei algumas vezes para ver se meu ponto estava bonito, se a distância estava boa. Antes da gente gastar o nosso material, é importante dar uma testadinha aí para ter certeza. E só mais uma coisa antes de começar, ver se a tua bobina tá cheia, para não correr risco de acabar no meio de uma telacê. Bora lá, então eu vou vir aqui com a costura, chegando aqui vou fazer a volta e voltar por esse lado, sem interromper. Pronto, então fiz o primeiro triângulo bem certinho. Agora eu já vou usar a minha própria fita, o outro lado, para fazer o próximo risco. Então, ó, só vou dobrar as pontinhas aqui pra dentro, para que elas não atrapalhem. Ó, fiquei com a pontinha aqui bem certinha. Porque essa minha fita, ela tem 2 centímetros de largura, então vai dar bem certinho para eu fazer uma telacê com 2 centímetros de largura. Vou fazer a próxima costura alinhando pelo lado de fora da fita. Primeiro eu fiz por dentro, agora eu faço por fora. Agora sim eu posso tirar a fita. A gente já tem os nossas primeiras costuras. Ó, essa é a posição certa. Por enquanto fica assim. E agora eu vou seguir com os próximos. Então o que eu vou fazer?
Não tem 2 centímetros essa primeira? Tem exatamente 2 centímetros. Eu vou chegar aqui com 2 centímetros, alinhei aqui com 2 centímetros e vou passar a fita de novo. Porque a gente já vai conseguir fazer 2 costuras. Passei a fita para um lado, mesma coisa, 2 centímetros a partir desse lado e coloco a fita aqui. Deixa eu já cortar esse excesso desse lado. Então, ó, como eu fiz aqui com 2 centímetros de largura, eu já consigo fazer mais 2 costuras. Então, eu vou fazer uma primeira costura aqui e outra por dentro, uma por fora e uma por dentro da fita. Fiz por fora, outra por dentro. Posso de novo tirar a fita. E eu vou repetindo esse processo. Então, vou fazer de novo com mais 2 centímetros. Mesma coisa. Aqui no finalzinho nem vai ter uma interna, só vou fazer uma costura por fora mesmo, porque já fechou. Pronto. Finalizamos a parte de baixo. Agora eu vou fazer a mesma coisa na parte de cima, exatamente o mesmo processo, só que finalizando pro outro lado. Ó, fiz mais uma. Deixa eu tirar a fita daqui. Agora as próximas já não vão fazer mais um bico. Tá? Então essa foi a última porque a gente chegou aqui no topo de cima. Eu vou continuar da mesma forma, colocando as fitas, mas agora a gente põe de um lado e põe do outro, para poder finalizar, né, como se fosse como se o bico fosse aqui, ó, imaginário na parte de cima, tá? Então a gente vai fazendo só as laterais. Quero deixar 3 dicas para vocês aqui sobre uma telaceia para não ter erro. A primeira delas é respeite o sentido. Então, por exemplo, coloquei aqui. Eu não posso fazer essa costura e depois fazer essa. Tá? Por mais que pareça que tanto faz, a gente precisa ir pregando o tecido nesse sentido, né? Porque aí ele vai assentando na estruturação que a gente fez. Se a gente fizer aqui para depois fazer aqui, pode ser que ele fique mais fofinho de um lado do que do outro, tá? Então sempre faça na ordem. Vou fazer primeiro essa, depois essa. A segunda dica é, eu sei que dá vontade de já colocar todas as fitas aqui, mas ele vai alterando um pouquinho. Veja que a cada um que a gente faz, ele fica com um elevadinho aqui, né? Se eu mostrar pra vocês assim, dá pra ver bem que ele vai fazendo um fofinho. Então não dá pra gente já colocar porque vai alterar a medida. Tem que botar a fita, fazer a costura, depois voltar pra colocar a próxima fita, tá? É trabalhoso, mas o resultado vale a pena. E a terceira dica é sobre os retrocessos. Se vocês repararem, eu fiz leve retrocesso, assim, de questão de um ponto só e bem nos cantinhos. Então, ó, meu retrocesso tá aqui, ó, na pontinha da pontinha. Às vezes eu até fiz na própria espuma, nem deixei o retrocesso no nosso tecido. Por que isso? Porque a gente vai depois fazer um acabamento aqui para finalizar e eu não quero que esse retrocesso fique aparecendo numa telacê. Eu só fiz um leve retrocesso porque essa linha escorrega muito. Então, se eu estivesse trabalhando com tecido, eu nem faria. Eu deixaria só a costura mesmo, sem dar retrocesso nem no início nem no final. Mas como o sintético, a poliamida, escorrega, eu fiz para garantir que ela não vai soltar, tá? Mas bem pouquinho e bem nos cantos, para não ficar aparente no resultado final. Então pronto, feitas essas observações, agora eu vou finalizar aqui e já venho mostrar para vocês o resultado. Pronto, finalizado o telacê. Olha como o resultado dele fica lindíssimo. Agora a gente vai precisar ajustar a medida, porque a gente cortou inicialmente com 25 por 33, mas como ele dá essa levantadinha, ele diminui um pouco. Então agora a gente vai refilar para 32 por 24, a gente vai diminuir 1 centímetro na largura e na altura. Para não correr o risco de ficar torto, eu vou fazer uma medida aqui, ó, a partir do centro, onde a gente tem esses vértices aqui, onde as pontinhas dos triângulos, alinha aí com as pontinhas dos seus triângulos, 16 centímetros, porque não quero 32, então é 16 para um lado e 16 para o outro. Então eu vou alinhar aqui com o meio das minhas pontinhas e vou fazer um traço aqui com os 16 centímetros. Agora eu vou usar o marcador de sintético, porque isso daqui depois a gente vai recortar. Então, pronto, alinhei, agora eu já posso vir com esse traço aqui até o final. Pronto. Aí sim, deixa eu pegar minha régua maior, eu vou fazer 32 centímetros a partir desse risco que tá aqui desse lado. Com 32, vai dar bem no cantinho. Risco o outro lado. Pronto. Agora eu vou alinhar aqui, ó, pelas duas laterais, os 2 riscos que eu fiz. E vou passar uma linha reta na parte de baixo. E a partir dessa linha, eu meço os 24 centímetros. Para fazer a parte de cima.
Prontinho, então eu tô com um quadrado todo marcado aqui de 24 de altura por 32 de largura. A gente vai abaixar o ponto. Essa costura de segurança é para segurar esse matelassê. Então eu vou fazer com ponto 3, um ponto mais fechadinho, porque eu quero que ela garanta todos os meus matelassês aqui no lugar, tá? A gente vai cortar os retrocessos agora, então é essa costura de segurança que vai garantir que o matelassê não solte. Então pronto, fiz toda a volta, agora é só a gente cortar. Pronto, tá aqui o resultado do nosso matelassê. Olha que lindo que ele fica. Eu já fiz dos dois lados, refilei, eles já estão com o mesmo tamanho. Se você preferir, veja que eu escolhi trabalhar com uma linha contrastante, para realmente deixar bem evidente esse formato que a gente colocou. Se você não quiser deixar assim tão visível, você pode escolher uma linha que seja da cor do seu material, que daí vai ficar só realmente com um efeito acolchoado, sem o tracejado marcado. Agora eu já vou aproveitar para fazer as minhas caixinhas de leite. Então, como eu disse, ó, vai ser para cima, né, o bico para cima. Então esse aqui é o lado de cima e o lado de baixo. Na parte de cima eu vou fazer caixinhas de 2,5. Eu vou medir aqui 2,5 a partir da costura de segurança que a gente acabou de fazer, tá? Essa aqui é a margem que a gente vai respeitar. Então 2,5 por 2,5. E na parte de baixo eu vou fazer caixinhas de 4 por 4. Pronto. Faço a mesma coisa dos dois lados. Antes de cortar, eu vou passar uma costura de segurança. A mesma ideia, a gente não pode soltar esse matelassê. Então continuo ali com o ponto 3 e eu passo uma costura de segurança um pouquinho além, porque eu vou cortar nesse risco, né? Então eu passo assim com 0,2 milímetros desse risco que eu acabei de fazer. Ó, então essa aqui que é a ideia. Tá o risco e do ladinho eu fiz a minha costura de segurança. Agora sim eu posso cortar a caixinha. Ó, fica assim, bem seguro. Vou fazer isso nos 4 cantos, tá? Das duas partes. Ficou assim, então, já com as caixinhas feitas dos dois lados. Agora a gente vai montar o bolso. Então eu vou pegar aqui os meus 2 pedacinhos e vou colocar o direito com o direito. Vou passar uma costura em toda a volta e vou deixar um espacinho aqui embaixo para desvirar, tá? Um espacinho assim, ó, de uma mão fechada mais ou menos. Vou usar para fazer essa costura a margem de costura da máquina industrial, que é de 0,5 centímetro. Se você estiver usando máquina doméstica, eu recomendo que você faça um risquinho de 0,5 centímetro em toda a volta para você poder respeitar essa margem. E eu vou botar uns prendedores também para poder garantir que não vai sair do lugar, porque esse sintético aqui ele dá uma escorregada. Aqui o ponto pode ser 3,5, tá? Pronto. Antes de desvirar, só vou cortar os cantinhos. Agora sim eu posso desvirar. Alguma coisa que você tem aí pra empurrar os cantinhos pra fora. Então desvirei, já botei os cantinhos pra fora e ficou assim, ó, com a abertura aqui na parte de baixo. Se você optar por colocar o botão imantado de garrinha, se você não tiver rebite, aproveita aqui o espaço aberto para conseguir aplicar o botão bem centralizado, para não ultrapassar o outro lado, né? Eu vou usar o botão com rebite, então não tem problema eu furar, que eu quero que fique o rebite aparecendo aqui na parte de cima. Antes de colocar, eu vou passar uma costura aqui na parte de cima. Então essa costura que eu vou fazer aqui, eu vou deixar meu ponto em 4, um pouquinho maior. E vou fazer com o pé calcador da máquina industrial, tá? De 0,5 centímetro. Uma costurinha aqui, ó, na parte de cima. Agora eu vou colocar o meu botão imantado. Então eu vou deixar bem centralizado aqui e vou colocar um pouquinho abaixo da costura que eu acabei de fazer. Então peguei aqui uma régua para eu deixar bem centralizado. Eu vou aplicar aqui nessa parte o botão macho, tá? O botão que tem o pininho. Eu vou posicionar aqui, vou fazer um furo bem no meio. Deixei uma distância de 2 centímetros da borda. Eu vou atravessar o rebite. Vou aplicar o pininho da parte de cima e vou ali no balancinho para poder aplicar. Então, como eu disse, se você optar por usar o de garrinha, é só aplicar da mesma forma, deixando o macho aqui e as garrinhas na parte interna, tá? Do outro lado não vai aparecer nada. Então, ó, ficou assim. E agora a gente vai posicionar o bolso aqui no espelho de trás. Então, ó, eu vou posicionar o bolso com 5 centímetros da borda de cima. Mas eu vou alinhar minha régua pela costura de segurança que a gente fez, tá? Não pela borda. Porque a costura é aquela que tá com a medida certinha, de 24 por 32. Então, eu vou colocar minha régua aqui com 5 centímetros dessa costura. Vou deixar centralizado. Então, ó, o meio tá bem aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó, meu botão bem centralizado. Bem certinho.
E vou pressionar o dedo, porque eu quero fazer a marcação do botão que vai embaixo, bem no lugar onde ele vai encaixar com o botão de cima. Então, ó, fez aqui uma bolinha, eu já vou furar essa bolinha. É onde eu vou aplicar o botão, a parte de baixo. Mesma coisa, como o outro lado a gente tem o forro, não tem problema usar o de garrinha aqui, não vai ficar aparecendo, tá? Nem precisava ser o de rebite. Mas como eu já usei, né, o kit, então eu vou continuar com esse mesmo. Agora eu aplico ao contrário, então a parte fêmea, eu vou furar aqui. Vou deixar a parte fêmea pro lado de cima e aplicar o rebite na parte de baixo. Vou ali pro balancinho para poder pressionar. Pronto, tá aplicado o botão. Agora já vai ficar mais fácil, porque eu já consigo encaixar aqui um botão no outro. Encaixei. Vou voltar com a minha régua nos 5 centímetros, para eu manter esse alinhamento. E agora eu vou vir com uma fita crepe e vou colocar algumas fitinhas só para garantir que fique no lugar. Porque o sintético a gente não pode furar, então não tem como eu colocar um alfinete aqui. Eu botei só algumas fitinhas para garantir que vai ficar no lugar. E agora eu vou fazer uma costura aqui, ó, fazendo um U, para ficar só essa parte aberta. E aí quando a gente estiver passando com a costura aqui embaixo, eu já vou ajeitando essa costura para dentro para ficar reto aqui. Vou começar pela lateral. Essa costura, diferente da que a gente fez aqui em cima, tem que ser bem na beiradinha, tá? E aqui eu vou usar o ponto 3,5. Pronto, está posicionado o bolso, né? Então ele já está aqui com o fechamento certinho. E aqui eu já fechei a parte de baixo também. Pronto, agora a gente vai aplicar o zíper. Então vou vir aqui com aquele pedacinho de zíper e vou colocar o direito com o direito. Avesso para cima, o direito para baixo. Deixo uma sobrinha para cada lado e vou fazer uma costura bem na beiradinha. Feita essa primeira costura, antes de aplicar o forro, a gente vai precisar cortar as caixinhas de leite aqui também. Eu já vou cortar as duas juntas. A mesma medida que a gente fez no principal, 2,5 em cima e 4 embaixo. Pronto, agora sim, eu vou pegar um desses forros e vou colocar o direito com o direito. Então a caixinha grande fica para baixo, a menor para cima. Então vou colocar aqui, ó, para baixo, com o forro para cima. Vou alinhar pelas laterais e pela parte de cima. E vou passar uma costura agora, encostando o meu calcador na cremaleira do zíper. Uma costura um pouquinho mais pra dentro. Feito isso, agora eu vou jogar esse forro pra cá. Eu dou uma forçadinha e vou trazer ele pra trás. Aqui, ó, tem que forçar um pouquinho porque a gente vai precisar fazer uma dobra. E como a gente tem a estrutura, vai ficar um pouquinho mais difícil de fazer isso. Puxa pra baixo. Porque agora a gente vai passar uma costura rebatendo. Eu vou voltar o meu ponto da máquina para 4, para ficar com a mesma característica aqui do matelacê, e vou passar uma costura aqui em cima. Vai ficar assim, do outro lado fica assim. Agora eu vou vir com o outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó, a parte de cima eu vou colocar o direito com o direito e vou costurar o zíper bem na beiradinha aqui, fazendo uma costura de segurança. A mesma coisa que a gente fez do outro lado. Agora eu venho com o outro forro. De novo, ó, as caixinhas pequenas são pra cima e vou colocar direito com direito. Fica o avesso pra cima. Alinho todo mundo. Alinho aqui pela parte de cima e vou passar uma costura encostando o calcador na cremaleira do zíper. Feito isso, eu vou abrir a minha costura. Vou jogar pro outro lado. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Costo aqui pra baixo e vou rebater a costura agora desse lado. Pronto, rebati a costura, já coloquei o meu cursor também, observando que pra peça fechar pro lado esquerdo, então essa daqui é a parte de trás e essa é a parte da frente. Então eu coloquei por aqui pra ela poder fechar pra cá, tá? Observa aí. E também coloquei uma etiquetinha aqui na parte de cima. Eu usei os mesmos 5 centímetros para ficar com a mesma distância, centralizei e apliquei um rebite de meio, 1/2, para poder aplicar essa etiquetinha. Já tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer essa etiqueta, mostro como eu faço aqui no meu ateliê, uma etiqueta feita com clichê, então se você quiser eu vou deixar aqui o card para vocês darem uma olhada. Agora a gente vai começar a fechar. Então eu vou colocar o direito com o direito e o forro com o forro. Posicionar assim.
Vou começar fechando a parte de baixo. Aqui eu vou fechar com o pé de máquina da Industrial, que é de meio centímetro. Pronto, agora eu vou fechar o outro lado. Aqui, em vez de fazer meio centímetro, eu vou fazer uma costura com 1 centímetro. Por quê? Para o forro ficar um pouquinho menor do que a parte principal. Que aí quando a gente colocar o forro para dentro, ele vai encaixar super bem. Se a gente fizer exatamente do mesmo tamanho, ele vai ficar um pouquinho fofo dentro da peça. Então eu sempre faço isso. Vou vir aqui, fazer uma marca então com 1 centímetro para poder costurar. Vou fazer com a caneta de sintético mesmo, que não vai aparecer. E aqui embaixo eu vou deixar um espaço para poder desvirar. Como essa peça ficou bem estruturada, a gente precisa do maior espaço que a gente puder. Então eu vou costurar realmente só as pontinhas e vou deixar um espaço aqui, ó, de uma mão aberta, de mais ou menos uns 15 centímetros. Pronto, agora eu fecho as laterais. Então vou fechar as 2 laterais do forro e as 2 da parte principal. E aqui é a mesma coisa, tá? Eu vou deixar uma margem maior, uma margem de 1 centímetro. Eu nem vou riscar, eu faço meio de olho, mas se você não tiver segurança, faz a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo. Risca para depois costurar. Vocês vão ver como o forro encaixa melhor quando a gente faz a margem dele um pouquinho maior. Agora na parte principal eu mantenho a margem de meio. Detalhe que essa margem é daquela costurinha. Essa margem é a partir da costura de segurança que a gente fez, não da borda, tá? Pronto, então fiz aqui a costura nas laterais, fiz a costura embaixo. Agora, antes de fechar a caixinha, tem 2 coisas que a gente precisa fazer. A alça, porque a gente vai posicionar ela aqui, e queimar as pontinhas do zíper. Para não desfiar esse zíper, eu já vou queimar as pontinhas. O ideal é que a gente queime também as pontinhas de todo o fio de poliamida que a gente usou nas costuras, porque o fio de poliamida escorrega. Então a gente já sela essas pontinhas aqui para não desfiar, para não soltar a costura. E agora vamos fazer a alça. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi queimar as pontinhas da alça. Eu queimei as 2 pontinhas e já queimei as dos tirantes também. Agora a gente vai começar, vou pegar aqui o regulador de alça. Vou segurar ele com o direito para cima, com os dentinhos para baixo. Vou segurar aqui. E vou passar de baixo para cima e de cima para baixo. Logo que eu passei, eu vou vir com ele fechando, ó, vou costurar na própria alça. Ou colocar um rebite. Como eu falei pra vocês, eu vou colocar um rebite para fazer esse acabamento, para ficar com um detalhe mais bonito. Então, ó, esse rebite ele vai costurar a alça só na parte central. A gente tá com o quadro solto e ela vai colocar aqui. Se você não quiser colocar o rebite, é só você passar uma costurinha desse lado. Então, ó, coloquei o rebite, acho até que daria pra ter sido 2, tá? E analisando aqui, achei que ficou meio soltinho nas laterais, então a próxima eu até vou colocar 2. Se você quiser aí já colocar, acho que vai ficar melhor. Agora a gente vai vir com a outra ponta, então veja se não tá torcida, pega a outra ponta e a gente vai passar o quadro. Então, ó, fiquei com o quadro assim. E venho com ele por esse lado e vou passar de baixo para cima, de cima para baixo. Ó, então precisa ficar assim. E agora desse outro lado, eu passo do outro lado do quadro e vou fazer o acabamento para cá. Então a mesma coisa que eu fiz ali, né? Vou fazer uma dobrinha, vou posicionar. E aí ou você passa a costura ou você coloca o rebite. Então aqui eu vou colocar 2 rebites, vou botar um de cada lado. Então ficou assim, ó, com os rebites duplos. E agora a gente, pra prender essa alça na peça, a gente vai colocar o tirante do outro lado do quadro, tá? Então ela vai ficar presa assim. Então um clipezinho pra segurar, vou botar dos 2 lados. Então é isso aqui. Agora vamos voltar para a peça. Vou começar fechando as caixinhas de baixo aqui, que estão mais fáceis, do forro. Então, abro nas laterais, formando uma linha reta. A gente precisa formar uma linha reta. Jogo a costura de um lado e de outro e passo uma costura reta aqui. Fazer a mesma coisa do outro lado. Só observando para deitar a costura para o mesmo lado. Então aqui ela não está deitada para a esquerda, eu vou deitar para o mesmo lado. E aí a de baixo vai para o lado direito. Passo de novo a costura aqui. Pronto, vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo. Então vou abrir aqui, ó, a gente precisa fazer isso, ó, uma linha reta,
Põe uma costura para um lado, outra costura para o outro e passo uma costura. Passei a costura aqui embaixo. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Vou acertar aqui. Observe se está deitada a costura para o mesmo lado, então para a esquerda, para a direita, essa também vai para a direita. E a outra para a esquerda. Pronto, passei aqui. Ela já tomou um formatinho aqui embaixo, já formou a caixinha, a profundidade de baixo bem certinho. Agora aqui na lateral a gente vai precisar colocar as alças. Então, ó, vou colocar esse acabamento do lado direito e esse aqui do lado esquerdo. Deixa eu ver para que lado tá fechando meu zíper. Eu vou abrir um pouquinho aqui meu zíper para conseguir passar a alça aqui por dentro e vou posicionar ela desse lado. Então, ó, ficou o biquinho aqui, até eu deixei com o clipe para me ajudar, tá? A gente vai posicionar assim e eu vou fechar as duas caixinhas juntas. Então, ó, a caixinha de cima, eu abro ela aqui para deixar em linha reta e alinho a caixinha de baixo. Vai ficar assim. Deixa eu puxar minha alcinha. Essa é a costura que a gente precisa fazer, a parte de baixo com a alça e a parte de cima. Então aqui eu precisei abrir essa costura e eu aumentei a minha agulha para 18, tá? Porque ficou bem grosso. Então aqui vai devagarzinho e faz a mesma coisa que eu fiz aqui, porque senão a sua máquina não vai conseguir costurar. Agora a gente vai trazer para o outro lado. Eu só vou verificar se não tá torcido, tá? Então eu vou vir com ela aqui bem retinha. E aí eu sei que essa é a posição que tem que entrar aqui do outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa. Pronto, ó, costurei aqui os dois lados. A minha alça ficou aqui, agora eu vou jogar ela pra dentro. Já passei um isqueiro em todas as costuras e agora eu vou desvirar a minha peça. Vai com cuidado, vai devagarzinho. Se precisar, passa um pouquinho um secador de cabelo para dar uma amolecida nesse sintético pra gente conseguir desvirar, tá? Mas como ele é fundo em malha, mesmo que fique com algumas marquinhas, depois elas vão saindo com o tempo. Então, desvirei. Ó, ficou assim, ela fica super estruturada. Agora a gente precisa fechar o forro. Então, vou trazer o forro aqui pra fora. Acertar pra gente poder passar uma costurinha aqui embaixo. Vou passar uma costura de fora a fora, não só na abertura, tá? De uma costura até a outra. Passei a costurinha aqui, agora eu vou jogar pra dentro. Então ela fica na parte interna, então o forro fica bem assentadinho ali dentro. Já posso fechar. Ó, ela tá um pouquinho amassada ainda, mas bem pouca coisa aqui, amassou um pouquinho, isso aqui já vai sair. Ficou assim com o nosso bolsinho na parte traseira. Aqui é legal que cabe um celular, uma chave. É fácil de fechar também, por ser botão magnético. E a gente fica com a alça nesse formato. Então esse foi o resultado da nossa bolsa Paris. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica passo a passo de costura criativa. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!